Começa agora a entrevista do Jornal do Engenheiro na TV, continuando com a série dos palestrantes que estiveram presentes no Encontro Ambiental de São Paulo nos dias 27 e 28 de abril. Foi este evento organizado, como sempre, pelo Sindicato dos Engenheiros no Estado de São Paulo e aconteceu a sua 8ª edição e tem o apoio da Federação Nacional dos Engenheiros. O objetivo? Debater engenharia e sustentabilidade. E o temário das palestras foi bastante rico, bastante diversificado, e nós pudemos aprender muito com aqueles que vieram palestrar aqui conosco. E você que não teve oportunidade de ter contato com esse conteúdo presencialmente, nós estamos com essa série trazendo os palestrantes para poder também bater um papo com eles a respeito das suas temáticas. Eu converso nesta edição com Lídia Maria Ruvi Carelli Barreto, que é bióloga e professora da Universidade de Taubaté, a Unital. Tudo bem? Tudo bem, Fábio. A Lídia me contou, ela está aqui debutando no Encontro Ambiental de São Paulo, a primeira vez que participa, mas esse encontro teve origem lá no Vale do Paraíba, mais precisamente a cidade de Taubaté, viu, Lídia? Então, você está mais do que em casa neste evento. O nosso coordenador, o Garcês, iniciou esse projeto e o sindicato aí sempre o apoiando. E cresceu o Eco São Paulo, hoje ele é extensivo ao estado de São Paulo, e nós debatemos grandes temas nacionais. Eu gostei muito do tema que você propôs aqui, até porque eu não sabia, a região lá de Taubaté tem a apicultura como uma fonte forte de movimentar a economia, é isso? Nós temos um arranjo produtivo local, que é composto por 8 associações, isso dá em torno de 200, 250 apicultores e uma cooperativa. E tem alavancado muito a apicultura da região, porque eles estão produzindo e tem um canal de comercialização direto, com o poder público da região. E isso, então, está gerando riquezas, gerando divisas no próprio município e fica tudo no contexto do Vale do Paraíba. E a temática que você trouxe é a apicultura, a importância das abelhas para o meio ambiente. Antes de mais nada, a produção da apicultura, do mel, a extração do mel e os derivados que talvez eu nem imagine que possa existir, você me conte, é uma produção totalmente limpa, não agride o meio ambiente, ou vocês têm que lidar com uma possível agressão e depois fazer a compensação? Como é que é esse cultivo? Olha, a apicultura é um dos maiores exemplos de composição ambiental, Perfeito. Logicamente que o apicultor, ele tem que passar, para ser um apicultor, ele tem que passar por um treinamento, porque, por exemplo, ele usa fumaça, Ele não pode descarregar o material, ainda em chamas ou, aquecido na natureza. Ele tem que, tudo que ele leva para o campo, onde ele vai trabalhar com as suas abelhas, ele tem que levar de volta para não agredir o ambiente. Então, nos primeiros passos da apicultura, a gente foca muito isso. Sendo a abelha um inseto de extrema importância para o meio ambiente, não é o apicultor que vai destruir isso. Então, indo no centro da sua temática, qual a importância das abelhas para o meio ambiente, Lídia? Olha, é a continuação do que a gente tem em termos de vegetação, reprodução vegetal, a geração de alimento no mundo, por exemplo, 75% do que se produz no mundo depende da polinização da abelha. Então, não adianta nada você ter uma produção muito bem cuidada, com toda a tecnologia, se você afasta a abelha desse cultivo. Por exemplo, aqui no Brasil, nós temos no Nordeste muito a interação da produção de melão com a polinização. Então, alugam-se colmeias para que seja produzido melão com qualidade, com
com doçura, né, com concentração de açúcar necessário para formar um bom melão. No contexto atual, é um inseto que a gente tem que levar muito a sério e preservar. Quando essas plantações aí recebem esse tratamento com as abelhas, é também um apicultor que vai lá e faz essa interação daquela plantação com essas abelhas que estão sendo artificialmente colocadas ali para interagir? Sim, é também o apicultor que conduz isso? É uma vertente profissional do apicultor. Então, por exemplo, o citricultor trabalha, né, com o seu pomar, né, de laranjas e tal, e na época certa, quando a árvore, a laranjeira, está no ponto de botão, né, a flor está em ponto de botão, aí sim entra o produtor durante um mês, aí não tem trato cultural, não tem aplicação de veneno, existe uma harmonia entre essa relação, faz uma polinização, por exemplo, o ganho da laranjeira pode chegar a 60% bem polinizada. Então, é um inseto estratégico, né, para você ampliar a sua agricultura, a sua citricultura, no mesmo local, né, você simplesmente faz um upgrade, né, daquele ambiente que você lidou, só com a presença maciça da abelha. Bom, essa questão de você convocar um apicultor, ele leva as abelhas, elas interagem com um determinado cultivo, é uma questão que não é a natural, né? Vai uma pessoa lá. Por que está faltando abelhas, né? O que ameaça as abelhas fazem com que é preciso fazer esse trabalho artificialmente? Não são todas as abelhas que a gente pode ainda fazer, mas existe um processo muito grande nesse sentido. O que tem acontecido? O número 1, o campeão, né, em mortes, né, de provocar a diminuição da abelha no mundo, são os inseticidas, infelizmente. Não só pelo seu conteúdo, mas principalmente, Fábio, o uso de inseticidas piratas, a utilização de pulverizações por pessoas não habilitadas, né? Isso a gente está vendo muita, né? Infelizmente está chegando na fronteira do Brasil, né? No sul do Brasil, muitos produtos falsificados. Isso preocupa porque não se sabe o que está aplicando na lavoura. E o resultado tem sido muito claro, né? Aqui no estado de São Paulo, a gente está vendo uma perda muito grande na produção de cana, né? Então, nós tivemos recentemente um caso de apicultor na região de Araras, que perdeu 200 colmeias. Por quê? Porque aplicou-se o defensivo de forma errônea. Eu acho que falta fiscalização, porque o resultado sempre sobra para a abelha, né? Essa perda irreparável. E o uso abusivo dos agrotóxicos, infelizmente, não é só para as abelhas, né? Também tem outros derivados de problemas, né? Para a saúde das pessoas, para a mata ao redor das Exatamente. Os próprios animais, né? Por exemplo, uma aplicação de inseticida, a gente jamais imagina que vai afetar os peixes, né? Mas bastou ter uma chuva, essa água corre para o rio, e aí o que acontece? Inibe, por exemplo, o aparelho reprodutor dos peixes. Então, ocorre uma queda na reprodução dos peixes. Então, diminui e entra em extinção. Então, a gente vê todo um resultado de anos de uso incorreto de defensivos agrícolas, né? E causando já dano à população. Aquele que come também, que está distante, que está dentro de um grande centro, mas está distante da agricultura, também é afetado, porque esses produtos são carreados, fixam, né, vão para os alimentos, e a gente já sabe, né, a gente faz as análises e a gente vê o quanto enxofre, chumbo estão presentes em amostras, né? Nesta edição estamos conversando sobre um assunto super curioso, que é a importância das abelhas para o meio ambiente. Estendemos um pouco, estamos falando dos defensivos agrícolas, uns chamam de agrotóxico,
enfim, é um debate a respeito de quanto se pode usar, o quanto se usa, como se usar, mas nós vamos no próximo bloco voltar para a questão das abelhas e eu já deixo uma questão no ar aqui. Eu acho que eu queria saber se as abelhas, além do mel, além dessa polinização, elas também têm outro tipo de atividade que você pode extrair, né, desses insetos. E também dizer que acredito que a extração do mel não é para amadores, né? Eu lembro que na casa do meu avô, há muitos anos atrás, surgiram umas abelhinhas lá, aí ele falou, vou me dar bem, vou colocar uma caixinha aqui, e aí elas vão trabalhar para mim. E não é isso que acontece, acho que tem toda uma técnica, tem todo um profissionalismo que a gente gostaria de entender, até porque isso deve ter um peso forte na economia de Taubaté. Eu queria também entender mais ou menos qual que é o peso disso para a região, como é que é a relação do Brasil, se exporta mel, se não exporta, a gente vai saber daqui a pouquinho. Tudo bem, professora? Olha, você não pode sair daí, porque esse tema de abelhas só está começando. Esse foi mais um presente do Encontro Ambiental de São Paulo, um encontro extremamente sério quando se trata dessa temática, porque abordou diversos assuntos. Se você não pôde estar presente, acompanhe os assuntos aqui nesta série especial do JI. Se esteve presente, reveja os assuntos e indique para os amigos. A gente volta daqui a pouquinho, não saia daí. Sua ART pode beneficiar o Sindicato dos Engenheiros. Ao preencher o formulário da ART, não esqueça de anotar o código 068 no campo Entidade de Classe. Com isso, você destina 16% do valor para o CESP. Fique atento, o campo não pode estar preenchido previamente. Apoio Cultural, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo. Estamos de volta ao Jornal do Engenheiro na TV, conversando sobre apicultura. Eu recebo Lídia Maria Ruvi-Carelli Barreto, que é professora da Universidade de Taubaté, a famosa Unital. Taubaté, lembrando, foi o berço do Encontro Ambiental de São Paulo, que é de onde gravamos essa entrevista na 8ª edição de 2017, que ocorreu nos dias 27 e 28 de abril. Professora, muitas questões, né? Um enxame de questões no bloco anterior. Eu começo perguntando, além do mel, além da polinização que a abelha faz, existem outras extrações que a gente pode ter desse cultivo? Nós temos no Brasil alguns polos de produção importante de pólen apícola, né? É um produto, na verdade é o pólen que está disponível na flor, a abelha recolhe, o apicultor, através de uma técnica, recolhe da colmeia, né, e faz um processo de desidratação, resfriamento, uma série de processos. Para poder conservar. Para conservar, desidrata, e aí vai para o consumo. Agora, ele é, vamos dizer assim, um alimento nutracêutico preventivo, né? Ele gera qualidade e bem-estar ao organismo, né? Ele melhora, por exemplo, o humor, né? Ele tem algumas substâncias que agem naturalmente no nosso estado, né? de nosso comportamento. Então, o pólen ele vem como um complemento nutricional, né? natural. Né? Que vem nos auxiliar a repor essas perdas. E isso é comercializado como? É uma barra? Não, ele hoje em dia tem várias formas de você encontrar no mercado, mas a principal é o pólen desidratado em farmácias, boas farmácias e boas redes de supermercado, você encontra o pólen apícola. Ele é granulado, e você deve comer de manhã em jejum,
com iogurte, com leite, com uma laranja, com suco. Uma vez ao dia? Uma vez ao dia. Uma colher de 5 gramas, mais ou menos, colher de sobremesa, e fazer esse consumo. É excelente. O famoso própolis, é também um derivativo? O própolis, a origem dele é diferente. Tá. Ele vem de brotões florais e ramos mais tenros da planta. Tá. Então a abelha vai lá e raspa, né, aquele material, adiciona cera, saliva e pólen também. Faz uma massa e usa para fazer vedações dentro da colmeia e higienizar os alvéolos onde ela vai depositar mel, cria e assim por diante. No nosso dia a dia, ele é um bom cicatrizante, ele combate inflamações, infecções de garganta. Sim, se você tomar 10, 20 gotas durante o dia, mesmo não tendo nenhum sintoma, ele é imunomodulatório, ou seja, ele eleva e estabiliza o sistema imunológico orgânico. Então, a gente tem um plus a mais, vamos dizer assim, na resistência à gripe. Esse período agora é muito bom, né, de frio, tomar essas doses de própolis, né, que causam bom efeito. Professora, outra curiosidade dizem também das propriedades do mel, né, que é muito bom para a saúde, muitas vezes substituindo até o açúcar. E aí eu pergunto, existe contraindicação de quantidade? E também é importante alertar da procedência, né? Nunca comprar um mel sem saber a devida procedência. Mas eu queria saber se tem contraindicação o mel, se ele tem alguns limites, porque ele é bastante gostoso. As pessoas falam, é bastante saudável, mas é assim mesmo à vontade ou não? Olha, Fábio, o mel engorda. Tá. Se é um carboidrato, é um açúcar. Aliás, é o primeiro açúcar que se consumia no mundo, antes da fase de industrialização, né, a cana-de-açúcar. Então, ele engorda se você tomar de forma abusiva. Tá. Uma pessoa que, por exemplo, frequenta uma academia, vai fazer um suco, né, uma vitamina, deve adoçar com mel. É um açúcar natural, sem química e sem processo algum, né? Mas só que tem que ser muito bem dosado e não uso abusivo. Por exemplo, uma pessoa diabética, uma coisa que me perguntam muito, uma pessoa diabética com a glicose muito bem controlada, é interessante que a pessoa possa tomar uma colherinha de mel dissolvida a água de noite. Porque o diabético, ele perde, por incrível que pareça, mesmo deitado, ele gasta energia. E às vezes ele entra em hipoglicemia dormindo, né? Outra função do mel, né, como curativo, a gente pode dizer assim, aquelas feridas originárias da varize, que são feridas varicosas, que abrem buracos mesmo enormes, né, na pele dos idosos, né? Ao invés de você utilizar a pomada convencional, você pode fazer higienização, pode fazer até com tintura de própolis diluída em água, lavar e começar a fazer o curativo com o mel. E ele é cicatrizante. E também dentro do mel existe o peróxido de hidrogênio, que é a água oxigenada, faz parte da composição do mel. E também ele tem essa função germicida e bactericida. Então ele vai combater e vai promover a regeneração do tecido local. Última curiosidade a respeito da apicultura. Toda abelha, toda espécie de abelha, ela produz mel passível de se extrair? É uma grande maioria das abelhas, as abelhas sociais, né, vamos dizer assim, as abelhas solitárias, por exemplo, a mamangava, ela não produz. Ela só produz para gerar a cria, né, a cria dela. Por exemplo, a arapuá, que é uma abelha que o pessoal fala, é aquela que encosta no cabelo e gruda. Sim, aquela produz mel, mas não pode comer aquele mel puro, direto. Por quê? Porque o ninho é feito com porções de fezes de animais. Esse mel só pode ser consumido pasteurizado,
né? Tem outras que só polinizam, que tem a função de polinização, mas a grande maioria jataí, mel de jataí, a função nutricional do mel de jataí é muito maior, a composição nutricional é muito maior do que a composição do mel de ápice, que é esse que a gente come direto, né? E o tamanho, o peso da produção de mel no Brasil para a nossa economia? A gente tem produzido uma quantidade grande, 80, 90, 100 mil toneladas de mel, né, em exportação, né? Então, o Brasil ele já chegou até segundo lugar, né, na produção. E nós acreditamos que o Brasil pode ser o primeiro, por tem extensão potencial. Vegetal, tem um potencial enorme. Só que ainda a apicultura ela precisa se profissionalizar, né? Então a gente tem um grupo só no Brasil, que chama-se Associação de Exportadores de Mel, né? Chama ABMEL, Associação Brasileira de Exportadores de Mel, a sede aqui em São Paulo, e faz um trabalho muito sério e fazem então essa aquisição, né? São vários entrepostos no Brasil que acabam adquirindo de pequenos produtores, eles mesmos produzem, mas a grande força da apicultura são os pequenos produtores, e que fazem exportação para a França, para a Europa, Estados Unidos, né? São os lugares mais fortes da exportação do Brasil. Um assunto interessantíssimo, apicultura. Professora, obrigado pela presença no Eco São Paulo e obrigado pela presença aqui no nosso estúdio. Eu que agradeço. Seja sempre muito bem-vinda. Esta edição não termina aqui. Fique conosco e acompanhe mais assuntos relativos à engenharia, inovação e o desenvolvimento. Um forte abraço e até breve!